Boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós vamos começar o nosso culto dessa quarta-feira. Hoje, a campanha da cura dos enfermos, oração dos milagres e das causas impossíveis. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus e, em ato profético, declarar a sua cura, declarar o milagre de Deus sobre a tua vida no nome de Jesus. Prepara aí. Se você não preparou, prepara um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite para a gente fazer a unção. E prepara também um pedacinho de pão e o copo com água, que é o nosso propósito da quarta-feira, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração, nós vamos agora falar com Deus. Você vai fazer aí da sua casa, aí onde você está, o seu santuário, o seu lugar de oração, para você conversar com Deus, para você falar com Deus. É com Deus que nós resolvemos causas impossíveis. É com Deus que nós resolvemos problemas. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nesse momento, Pai, nós entramos em oração e fazemos, meu Pai, com toda nossa fé, com toda a certeza do nosso coração na Tua Palavra. A Tua Palavra, meu Deus, que diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor estaria presente. O Senhor estaria no meio delas, meu Pai. E nessa noite de quarta-feira, Senhor, nós estamos aqui em o nome de Jesus Cristo. E eu tenho a certeza plena, eu tenho a certeza absoluta, meu Pai, que o Senhor está conosco aqui nesse culto online, aqui nessa sala de oração, nessa live, meu Pai. Eu tenho a certeza da Tua presença aqui conosco. Por isso agora, Pai, eu apresento na oração a vida do Teu povo, meu Pai. A vida de cada pessoa que já está aqui na sala comigo. Esta pessoa, meu Deus, que não vem para o culto para brincar, para descansar, para buscar entretenimento, não, Senhor. Ela vem para buscar o milagre, a resposta, a saída, a solução, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que se encontra doente, enferma, meu Pai. Quem sabe, meu Deus, desenganada dos médicos, desenganada da medicina. Esta pessoa, Pai, que vem sofrendo com problemas dentro de casa, problemas com a filha, com o filho, as brigas constantes, o vício da bebida alcoólica, do cigarro, da droga, do jogo, meu Deus. A confusão constante. É o filho que está contra o pai, a filha que está contra a mãe. Oh, meu Pai, eu clamo ao Senhor. Eu clamo, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é Deus. E que para o Senhor, meu Pai, não tem problema impossível. E para o Senhor, meu Pai, não tem problema sem saída, sem solução. O Senhor é Deus. Deus dos milagres. Deus das causas impossíveis, meu Pai. Por isso eu peço ao Senhor, meu Pai, nessa noite, que o Senhor venha tocar, meu Pai. Que o Teu poder venha chegar, meu Senhor, na vida desta pessoa. Que o Teu poder, meu Deus, venha tocar na saúde, na família, tocar nos caminhos dessa pessoa, Pai. Arrancar todo o mal, arrancar, meu Deus, toda a força do inimigo, arrancar, meu Deus, todo espírito de doença, de enfermidade, meu Deus, e abençoar a vida desta pessoa e operar um milagre na vida dela, Pai. Esses momentos, meu Deus, que nós iremos passar aqui na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, orando, Te buscando, Te louvando, meu Pai, que o
Senhor venha trabalhar na vida dessa pessoa. A tua palavra vai dizer, Senhor, que desde a antiguidade nunca se viu, meu Pai, um Deus que trabalhe em favor daqueles que esperam nele. Oh, meu Pai, nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança é o Senhor, Pai. Então opera um milagre, meu Deus, atende cada pedido de oração, responde cada pedido de oração, cada grito de socorro, Pai. No nome de Jesus, fala com Deus aí agora, faz a tua oração. Você que está pedindo, que vem nessa noite buscar pela saúde, fala com Deus agora da tua saúde, pede para Ele te curar nessa noite. Você que está aqui clamando pela tua casa, clamando pela tua família, fala com Deus da tua família, do teu trabalho. Não tenha vergonha de orar, não tenha medo de orar. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo que você pedir na oração, crendo, você vai alcançar, você vai receber. Então faz a tua oração, fala com Deus, conversa com Deus, meu Pai, meu Deus e meu Rei. Atende a oração do teu povo, atende a oração do teu povo, responde a oração do teu povo nesta noite, meu Pai. Opera um milagre, Senhor, opera um milagre, meu Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, meu Pai. É isso que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. E nas mãos do Senhor eu entrego esse culto de quarta-feira, Pai. Eu entrego a vida daqueles que aqui já estão, meu Pai. Eu peço, meu Deus, por aqueles que ainda não puderam entrar aqui na sala, que ainda não puderam chegar para esse culto, meu Pai. Traga eles nessa noite, meu Senhor. Se tem alguém, Pai, com dificuldade para chegar para a oração, para conectar na oração, que o Senhor, meu Pai, venha ajudar, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha dar a vitória, meu Pai, operando o milagre, Pai, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus das causas impossíveis, Pai. Opera, meu Deus, opera um milagre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí na tua casa, canta com fé, Mestre, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Chama pelo nome. Pede a Ele, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz.
quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Canta com fé, povo de Deus. A minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. E faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Vai louvando a Deus, tu és a própria vida. Força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Pede a Deus, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Senhor, me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora, ressuscita-me. Aí na sua casa, levante as suas mãos para Deus. Levante as suas mãos para os céus, com muita fé, com muita certeza no teu coração, e ore assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego a minha saúde, eu entrego os meus problemas nas mãos do Senhor, e pela fé, Pai, eu te agradeço, porque eu tenho a certeza que o Senhor já está me visitando. Eu tenho a certeza que o Senhor já está me abençoando. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Se você puder, aplauda agora. Aplauda ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de quarta-feira. Hoje, campanha da cura dos enfermos, oração dos milagres, oração das causas impossíveis. Eu vou entregar para você uma palavra de Deus de fé. Eu vou mostrar para você testemunhos de milagres, pessoas que estão sendo curadas, abençoadas pelo poder de Deus. E nós vamos orar. Nós vamos ungir os enfermos com óleo, como diz a palavra, e nós vamos orar forte em nome de Jesus. E olha, eu digo para você, se você crê aí do outro lado, aonde você estiver, o meu Deus vai tocar na tua vida, ele vai tocar na tua saúde, ele vai tocar na tua família e vai acontecer bênção, vai ter bênção para a tua vida, vai ter milagre no nome de Jesus, amém? Não deixa nada te atrapalhar, não deixa o inimigo roubar a tua bênção, porque essa noite é noite de bênção no nome de Jesus. Eu vou pedir para você compartilhar o link do culto, vamos lá, gente,
Me ajuda a ajudar mais pessoas. Pega o link do culto aqui no chat, aqui na videoconferência, no primeiro comentário fixado para você que está pelo YouTube. Manda o link para aquela pessoa que você convidou ela para o culto. Manda o link para os seus contatos. Fala para ele, ó, você está doente, vem receber a oração da cura, do milagre, no nome de Jesus Cristo. Amém? Enquanto você vai compartilhando, nós vamos cantar, nós vamos louvar a Deus com fé, no nome de Jesus. Vai cantando, vai louvando a Deus e vai compartilhando. Vai mandando o link do culto nos seus contatos. Neste lugar, mais uma coisa estou sentindo aqui agora. E Deus está. Neste lugar. Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela. E Deus está. Neste lugar. Vai cantando com fé, povo de Deus. Neste lugar, neste lugar. Deus está. Neste lugar. O Espírito Santo me revela. Deus está aqui, Deus está. Neste lugar. Com fé. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Vai louvando a Deus, igreja. Neste lugar. Uma coisa. Estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está. Deus está Quem neste crê, lugar, canta com neste fé. lugar. Quem crê, louva a Deus. Neste lugar. Se você crê, participa do Me culto. revela que E Deus Deus está está. neste lugar. Culto hoje. Hoje vai ser maravilhoso. Porque Jesus. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Culto hoje. Hoje vai ser maravilhoso. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Assim, Derrama, derrama. Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Derrama, Senhor. Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos. Sair abençoados. Porque Jesus. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos. Sair abençoados. Oh, glória a Porque Deus. Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Fogo. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Se você tem a Bíblia, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 1. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, no capítulo 8 e o versículo 1. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha aqui com você. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Deixa eu compartilhar a minha tela com você aqui. Mateus, capítulo 8, versículo 1. O texto sagrado vai dizer assim: ora, descendo ele do monte, ou seja, do alto, grandes multidões o seguiram. Eu começo essa mensagem declarando sobre a tua vida a resposta que você quer, o milagre que você está buscando, não vai vir daqui de baixo, vai vir do alto, vai vir da mão de Deus. A cura que você está buscando, a libertação do seu filho, da sua filha, a restauração do seu casamento, a bênção para a tua vida financeira, o milagre que você quer para a tua vida,
vai vir do alto, vai vir das mãos de Deus. Amém? A Bíblia diz, descendo ele do monte. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, a Bíblia vai dizer assim, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aqui nessa passagem bíblica, nós temos um homem carregando na sua vida um problema que não era difícil, não era um problema difícil, não era um problema complicado, não, mas sim um problema impossível. Tanto que, naquela ocasião, quando uma pessoa contraía a lepra, se ela tinha família, ela era obrigada a deixar a família, a abandonar a família. Se ela tinha trabalho, ela não poderia mais ir para o seu trabalho. Ela não poderia sequer morar na cidade. Ou seja, morar aonde as demais pessoas moravam. Aquela pessoa estava condenada à morte. Ela tinha que sair da sua casa, deixar a família, deixar o trabalho, e ela ia para um lugar distante das pessoas, chamado Vale dos Leprosos. E ali ele ficaria até a morte, porque não tinha jeito. E a lei dizia mais ainda. A coisa era tão grave, era tão séria, que a lei dizia o seguinte: se aquela pessoa tentasse voltar para a casa dela, para o trabalho dela, entrar na cidade ou no povoado, ela poderia ser morta apedrejada. Ou seja, esse homem estava condenado. Esse homem estava condenado. Mas a Bíblia vai dizer que ele se aproximou do Senhor Jesus Cristo e o adorou. Quando a Bíblia coloca adorou, está se referindo que ele se aproximou de Deus de coração aberto, sem dúvidas, sem malícia, sem incredulidade, sem medo. Você sabe que essas coisas que eu acabei de citar são grandes problemas que impedem da pessoa ser abençoada por Deus. Ela vem para a presença de Deus, ela vem com dúvida. Ela vem para a presença de Deus, mas ela vem cheia de preconceito, ou seja, ela está julgando antecipadamente. Ah, não, isso daí é ladrão. Esse daí está querendo só o dinheiro das pessoas. Ela vem para a presença de Deus cheia de malícia. Não vai acontecer nada, gente. Se você quer Deus trabalhando na tua vida,
Se você quer Deus mudando a tua vida, você precisa fazer como esse homem, buscar de todo o teu coração. Se colocar diante da presença de Deus de todo o teu coração. Se você buscar a esse Deus de todo o teu coração, Ele muda a sua história. Ele muda a sua vida. Se você buscar a esse Deus de todo o coração, Ele muda a tua vida. Escuta o que eu estou falando para você. Eu não estou falando daquilo que eu aprendi na teologia. Eu estou falando daquilo que eu tenho visto durante esses mais de 40 anos levando a palavra. Durante toda essa caminhada de fé, eu pude ver os dois lados da moeda. Aqueles que buscam de todo o coração e aqueles que até se colocam na presença de Deus, mas não de todo o coração. Eu pude ver os dois lados da moeda. Aqueles que se colocam diante de Deus de coração, começam a dar ouvidos à palavra de Deus, começam a buscar com toda a fé. Passo a passo, pouco a pouco, a vida dele vai mudando. Imagina você subindo um lance de escadas. Você vai degrau a degrau, passo a passo. Se você não parar, ou se você não voltar para trás, você vai chegar lá em cima. Assim é com Deus, gente. Assim é com Deus. Gente, não tem problema que Deus ele não possa resolver. Essa doença, essa enfermidade, Deus ele tem poder para curar. Mas, Bispo Marcos, o médico falou isso e aquilo outro. Ok, eu respeito o médico, mas o nosso Deus é médico dos médicos. Então ele tem poder para te curar dessa enfermidade. Ele tem poder para libertar a tua filha, para libertar o teu filho. Ele tem poder para restaurar o teu casamento. Talvez você está aqui e já está separada, separado. Deus ele tem poder para restaurar o teu casamento. Mas você precisa buscar a Ele de todo o coração. Esse homem, aos olhos humanos, era um caso perdido. E essa atitude que ele teve de se aproximar do Senhor Jesus, ele estava arriscando a própria vida. Porque ele poderia ser apedrejado pela multidão. Mas quando a pessoa, gente, quando a pessoa tem certeza do poder de Deus, quando ela tem certeza do poder de Deus, ela não olha para a dificuldade. Infelizmente, tem muita gente que acha que Deus é loteria. Não, eu vou tentar a sorte. Ah, vou ver se dá certo. Eu vou ver se funciona. Não, não é assim. Esse homem tinha certeza do poder de Deus. Por isso, ele arriscou tudo. Ele arriscou tudo. E a Bíblia diz que ele, tendo se aproximado, o adorou. Ele poderia muito bem se aproximar só para falar do problema dele. Ele poderia se aproximar só para reclamar da situação dele. Olha como é que eu estou. Mas não, ele adorou, ou seja, ele tinha certeza que Deus era Deus. Tendo se aproximado, adorou, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. Porque poder eu sei que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é onipotente. Eu sei que o Senhor é Deus de causas impossíveis. Eu sei que o Senhor é Deus que nunca perdeu batalha. Se o Senhor quiser, perdão, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar.
E a Bíblia vai dizer assim, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Mostrando que a vontade de Deus é curar você, é libertar você, é abençoar a tua casa, é abençoar a tua vida. A Bíblia diz que Jesus tocou, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente aquela lepra foi embora. Aquele problema que era a condenação daquele homem à morte. Aquele problema que fez aquele homem se afastar da família, perder o seu trabalho, viver humilhado. Aquele problema, pelo toque de Deus, foi embora. Mas Deus não tocou naquele homem por acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus não tocou naquele homem porque aquele homem estava sofrendo, mas por causa da fé. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu não sei do seu problema, mas eu sei de uma coisa. Se você crer de todo o teu coração, o mesmo Deus que tocou nesse homem, ele vai tocar na tua vida, ele vai tocar na tua filha, ele vai tocar no teu marido, ele vai tocar na tua esposa, ele vai tocar nos teus caminhos e vai acontecer o milagre. Porque quando Deus toca diante do poder de Deus, o mal, ele tem que sair. Amém? Glória a Deus. Você entendeu essa palavra? Bispo, eu entendi que se eu buscar a Deus de todo o meu coração, ele muda a minha vida. A vida desse homem mudou. A vida desse homem mudou. Não foi apenas a cura de uma lepra. Ele restaurou a dignidade dele. Ele restaurou a dignidade dele. Aquele homem restaurou a família dele, o trabalho dele. Ele voltou a viver. Quando você busca Deus de todo o teu coração, ele muda a tua vida. Ele transforma a tua vida. No nome de Jesus. Amém? Eu vou mostrar para você agora 2 testemunhos. Um testemunho lá do Pará e outro testemunho de Minas Gerais. Um testemunho de cura e um testemunho de restauração de família. Para você ver que para Deus não tem problema impossível. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui esses 2 testemunhos. Presta atenção nesses 2 testemunhos. Porque, olha, eu profetizo em nome de Jesus que o próximo vai ser o seu para a glória de Deus. O próximo testemunho vai ser o seu, porque nós vamos orar para isso. E a Bíblia diz que em Cristo a nossa fé não é em vão. Amém? Em Cristo a nossa fé não é em vão. Vamos ouvir o testemunho da Júlia, lá de Goianésia, do Pará, lá no estado do Pará. Depois vamos ouvir o testemunho lá de Minas Gerais. Presta atenção nesses 2 testemunhos e depois nós vamos orar. Boa noite, Bispo Marcos. Bispo, aqui é a Júlia de Goianésia do Pará. Bispo, eu estava com a dor de cabeça, mas tão grande que eu dormia tarde. Aí quando eu levantei, quando eu acordei, estava na oração. E aí quando eu coloquei na oração, graças a Deus, a dor de cabeça passou. Hoje a cabeça com óleo. E a dor de cabeça passou para a honra e glória do meu Deus. Obrigado, Bispo. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelas suas orações. Amém. Deus abençoe, Júlia, do Pará. Marcos, bom dia, a paz a todos. Eu vim dar o meu testemunho, que orando com vocês, né? De manhã, 6 horas da manhã, sempre ao vivo. Eu estava separada do meu marido há 2 meses. Era impossível voltar, ele estava com ódio de mim, muito nervoso, falava bom dia, ele não respondia.
aquela coisa mais esquisita, eu acho que ele estava até enfeitiçado. E tudo pela graça de Deus, ele voltou, está uma bênção, tem muita paz dentro da minha casa. Eu agradeço, meu Deus Todo-Poderoso, e ao Senhor pelas orações, por esse testemunho maravilhoso que o Senhor me deu, para que as pessoas possam saber que nós temos um Deus vivo e maravilhoso, que atende as nossas orações. Bom dia. Eu sou Maria Helena, de Uberaba, Minas Gerais. Amém, glória a Deus. A Júlia curada, a Maria Helena, casamento restaurado. Ela falou no testemunho, era impossível. Pela situação, era impossível, mas não para Deus. Então eu digo para você, não olha para a situação, olha para Deus. Se você olhar para a situação, você não vai ter força. Se você olhar para a situação diz assim, ó, não tem jeito. A situação diz, olha, não tem cura. A situação diz, ele nunca vai mudar. Você nunca vai sair dessa situação. Mas Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Nós vamos orar em nome de Jesus. E se você crê, o Deus que tocou na saúde da Júlia, o Deus que tocou no casamento da Maria Helena, ele vai tocar na tua vida, vai arrancar todo o mal e vai te abençoar no nome de Jesus. Pega aí o óleo, o azeite, você que tem aí o óleo, segura aí na tua mão. Eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite. Vou fazer a unção, como manda a palavra. E orar em nome de Jesus. E está escrito, a oração da fé curará o doente, levantará o doente. Apresenta para Deus aí o óleo, quem tem o óleo. Apresenta o azeite, você que tem o azeite. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento em oração, meu Pai, o azeite, o óleo da unção, meu Pai. Essa serva do Senhor, esse servo do Senhor, meu Pai, que crê no teu poder, que crê na tua promessa, e que levanta, meu Deus, o óleo para os céus, o azeite para os céus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, consagra com teu poder, meu Pai. Consagra, meu Deus, com a unção do Espírito Santo. Que seja, meu Deus, a partir de agora, o teu poder, o teu Espírito, Pai. E aonde for feita a unção, aonde este azeite, este óleo tocar, meu Deus, oh Pai, que seja o toque do Senhor, o mesmo toque que o Senhor fez naquele homem leproso, meu Pai, e que na mesma hora aquela lepra desapareceu. Oh meu Deus, que o Senhor venha tocar para curar os doentes, os enfermos. Que o Senhor venha tocar, meu Deus, para libertar a filha, o filho, o marido, a esposa. Que o Senhor venha tocar, meu Pai, para operar o milagre. O Senhor é o Deus dos milagres. Por isso eu peço, Pai, consagra e abençoa com o teu poder. Abençoa também, meu Pai, o pão que esta pessoa está apresentando, a água, meu Deus. A tua palavra vai dizer, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará da tua vida, da tua casa, todas as enfermidades. Meu Deus, consagra esse pão, consagra esta água, que seja a cura, que seja a saúde para o teu povo, meu Deus. É o que eu te peço, em
te agradeço em nome de Jesus, e quem crê, diga que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça, com a unção de cura, com a unção de milagres, com a unção de causas impossíveis. Recebe o óleo da unção no alto da tua cabeça, em nome de Jesus. Eu unjo agora pela fé as tuas mãos. E aonde você colocar as tuas mãos depois da unção, vai acontecer um milagre. Quando você colocar essas mãos ungidas no local da dor, da enfermidade, essa dor vai embora, essa doença vai embora, esse tumor vai embora em nome de Jesus. Recebe o óleo nas tuas mãos. Passa as mãos assim uma na outra. Se você tem a foto do familiar, unja a foto aí agora em nome de Jesus. Unja a foto. Se você tem a peça de roupa do familiar, unja a peça de roupa aí agora, no nome do Senhor Jesus. Coma do pão agora e beba da água. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade, se você puder, coloque as duas mãos aí no local da dor, da enfermidade. Ou então coloque uma das mãos no local da enfermidade. E se você tem aí a foto do familiar, a peça de roupa do familiar, coloca a outra mão na foto. Coloca a mão na peça de roupa. Fecha os teus olhos. Eu vou orar em nome de Jesus. E a mão de Deus, o poder de Deus vai tocar aí na tua vida. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Poderoso Deus e Pai. A tua palavra diz, meu Deus, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou todas as dores, todas as doenças e todas as enfermidades. Por isso, meu Pai, eu não aceito essa doença no corpo dessa pessoa. Eu não aceito, meu Pai, essa enfermidade no corpo desta pessoa, por causa da tua palavra. E é crente na tua palavra, Pai. Eu estendo agora a minha mão. E pela minha fé, meu Pai, eu tenho esta pessoa aqui diante de mim, meu Deus. E eu coloco agora a minha mão na cabeça dela. E eu peço, Deus, que da minha mão saia o teu poder agora. Que da minha mão saia fogo do Senhor agora. Saia fogo do Espírito Santo agora, meu Deus. E entra, Senhor. E entra agora do alto da cabeça até os pés desta pessoa. Meu Deus, vai passando com o teu poder agora da cabeça aos pés. Vai passando com o teu poder, Pai. Vai passando, poderoso Deus, no sangue desta pessoa, Pai. Na carne dela, na pele, nos ossos, nos órgãos, meu Pai, internos e externos. Meu Deus, entra agora com o teu poder, meu Deus, na raiz dessa dor, na raiz desta doença, na raiz desta enfermidade, e vai arrancando agora. Oh, Deus e meu Pai, eu não aceito, meu Deus, esse tumor,
no corpo dessa pessoa. Eu não aceito esse caroço no corpo dela, essa dor crônica, essa inflamação, esse inchaço, essa enfermidade. Meu Pai, o Senhor, Deus, o Senhor é médico de médicos, o Senhor é Deus de causas impossíveis. Então, meu Deus, eu peço pela minha fé, poderoso Deus, pela minha fé e no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu ordeno doença, dor, enfermidade, saia do corpo desta pessoa agora. Meu Deus, toca, Senhor, toca agora, meu Pai, nesse câncer, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que vem sofrendo, meu Deus, com câncer. Esta pessoa que vem sofrendo com a leucemia. Esta pessoa, meu Pai, que traz um tumor na cabeça, um tumor nas pernas, um tumor, meu Pai, no útero, no estômago, na bexiga. Esta pessoa, meu Deus, que vem sofrendo com essa enfermidade, que o médico falou para ela que tem cura, não tem jeito, mas o Senhor, Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Então vai tocando, meu Deus, na cabeça desta pessoa, no crânio dela, no cérebro dela, meu Deus, vai tocando, meu Pai, nessas vistas que estão embaçadas, que estão escurecidas, e vai operando, vai limpando, meu Deus, vai tocando, meu Pai, vai arrancando essa inflamação por conta dessa sinusite crônica, vai arrancando, meu Deus, esse tumor na garganta, esse câncer de garganta, vai tocando, meu Deus, nos pulmões desta pessoa, e essa bronquite, essa asma, esse mal, meu Pai, no pulmão desta pessoa, no sistema respiratório dela, meu Deus, vai limpando pelo teu poder agora, meu Pai. Vai operando, Senhor, o milagre, vai tocando, meu Pai, nos rins, no fígado, meu Pai, no pâncreas desta pessoa, e essa inflamação, meu Pai, esse vírus, essa bactéria, essa enfermidade vai saindo agora, meu Deus, vai tocando no útero desta mulher, meu Pai, esse útero, meu Deus, que traz um câncer, que traz um tumor, um mioma, meu Deus, esta mulher, meu Pai, que traz uma gravidez de risco, meu Deus, opera agora um milagre, opera agora um milagre, opera um milagre, meu Deus, na vida desse homem que traz um câncer de próstata, Senhor, arranque esse câncer pela raiz agora, meu Deus, toca nas pernas desta pessoa, esta pessoa que está com as pernas travadas, meu Pai, que ela não consegue andar, que quando terminar essa oração, ela levanta e anda, meu Deus, toca nessa ferida que não cicatriza, essa ferida, meu Pai, de anos, meu Pai, que não cicatriza, vai operando, meu Pai, vai operando um milagre, vai curando, vai arrancando, Senhor, todo mal, vai operando, meu Deus, para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado, que dessa unção, meu Pai, no alto da cabeça desta pessoa, que desta unção na mão saia fogo, Senhor, e entra no corpo dela, saia fogo, Senhor, Pai, e entra na vida desse filho, dessa filha que está nessa foto, que está representado nessa peça de roupa, entra na vida do marido, da esposa, e todo mal, maligna, toda doença, toda dor, toda enfermidade, eu ordeno agora, saia. Eu digo, saia todo mal, saia toda doença, saia todo mal dentro dessa casa, saia todo mal nesse casamento, na vida desta pessoa, sai doença, sai enfermidade, saia todo mal agora, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para Deus. Levanta as duas mãos para Deus aí na tua casa. Ore assim comigo, meu Deus. Ora com mais fé, povo de Deus. Meu Deus, eu apresento ao Senhor as minhas mãos. Unge as minhas mãos com o teu poder.
Consagra as minhas mãos, Pai, com fogo dos céus, com fogo do Espírito Santo. Diga assim comigo: consagra as minhas mãos 7 vezes mais. 7 vezes mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque as mãos outra vez no local da doença, da enfermidade. Coloque as mãos aí na foto do familiar. Coloque a foto na peça de roupa. Nesses papéis da aposentadoria, da causa na justiça. Não diga nada. Não diga nada. Só pense em Deus. Agora é a mão de Deus que está tocando aí no teu corpo. É a mão de Deus que está tocando na tua filha, no teu filho. É a mão de Deus que está tocando no teu casamento. É a mão de Deus que está tocando na tua causa na justiça. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai, essas mãos foram consagradas. Essas mãos foram ungidas. Então que o poder do Senhor agora entre. Que o poder do Senhor agora entre. E toda doença vai saindo. Toda dor vai saindo. Toda enfermidade vai saindo. Que o teu poder, meu Pai, entre agora, meu Deus, na vida desse homem, na vida dessa mulher. E esse espírito, meu Pai, do alcoolismo, esse espírito do vício da droga, meu Deus, o vício do jogo, saia do corpo dele agora. Que o poder do Senhor entre nessa casa, meu Deus, entra neste lar agora. E todo mal vai sair agora. Diga assim comigo: todo mal, pela minha fé, vai sair agora do meu corpo, vai sair agora da minha família, vai sair agora dos meus caminhos. Eu ordeno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tira as mãos agora com fé e em ato profético diga: saia! Toda doença, toda dor, toda enfermidade, saia! Todo vício da bebida, vício da droga, do jogo, do cigarro, saia! Toda confusão e briga dentro da tua casa, saia! Diga: sai, sai e sai, em nome de Jesus Cristo. Respira profundo agora. Diga: não volte mais. Diga: não volte nunca mais, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos mais uma vez. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu vou profetizar libertação para a tua casa. Eu vou profetizar a cura da enfermidade. Eu vou profetizar a bênção de Deus sobre a tua vida. Deus e Pai, eu sei que diante do Senhor eu nada sou. Mas o Senhor, meu Deus, na tua infinita graça e misericórdia, tem respondido às nossas orações. Por isso agora, Pai, em ato profético, eu determino, eu declaro, eu profetizo em o nome de Jesus. Seja curada agora. Eu disse: seja curado agora. Essa dor vai embora, essa enfermidade vai embora, esse caroço vai embora. Recebe agora a tua bênção. Recebe agora o teu milagre. Toma posse da tua cura. Seja curada, seja sarada, seja livre de todo mal no teu corpo, em nome de Jesus. Eu profetizo para a tua casa
Que o teu casamento seja restaurado agora. O meu Deus toca no teu casamento agora. E o que estava amarrando cai por terra. Recebe restauração para o teu casamento. Eu profetizo em nome de Jesus que o teu filho, que a tua filha seja livre desse vício maldito a partir de hoje. Recebe libertação. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida. Recebe a tua bênção. Recebe a tua bênção. Recebe o teu milagre. Se você crê, diga: eu recebo. Eu tomo posse. Toma posse aí agora da tua bênção. Toma posse aí agora do teu milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que houve milagres agora. Enfermos foram curados. Houve libertação agora, Pai. Eu agradeço ao Senhor. Se você crê que Deus te visitou aí, se você crê que Deus tocou na tua vida, não peça mais. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Não peça nada. Agradece a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós bendizemos ao teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Coloque as tuas mãos no coração. E agora você vai adorar a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia, glória a Deus. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer. O que eu merecia era morrer. Mas ele me ofereceu o céu. Mas ele me ofereceu o céu. Canta, povo de Deus, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, se eu não adorar, falta algo em mim. Algo em mim. Eu jamais saberei. Porque ele me escolheu. Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Eu só Aleluia. quero adorar. Adorando. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Porque ele me escolheu. mas de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, louvado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor, meu Pai. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me Não amou. entendo por que me amou. Eu não sei. Eu não devia sou ser. o que
Mesmo assim ele me abraçou. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande Sou é. pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, Deus é Eu fiel. sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, O que eu mereci era morrer. mas ele ofereceu o céu. Mas ele me ofereceu o céu. A igreja cantando, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Vai cantando com fé, vai louvando. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. eu jamais saberei. Porque ele me escolheu. Mais uma coisa eu sei. Glória a Deus. Que eu tenho, ele me deu. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Porque ele me escolheu. Mais uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, ele me deu. Oh, aleluia. Louvado, glorificado. Tudo que eu Senhor, Pai. tenho, ele me deu. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Tudo que eu tenho, Obrigado pela cura, pela libertação, pela certeza, meu Pai. O Senhor tocou na vida do teu povo. Louvado, bendito seja o teu nome. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aplauda Ele aí na tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por Deus. Obrigado pelos milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim, igreja. Deus, ele te visitou aí. Deus, ele tocou. Você não precisa sentir nada. Você precisa sofrer. Jesus disse assim: bem-aventurado aqueles que não viram nada, mas creram. Tenho certeza que Deus foi no teu sangue, nos teus órgãos, no teu corpo, e arrancou essa dor, arrancou essa enfermidade. Tenho certeza, mãe, Deus tocou lá na tua filha. Ela pode estar lá do outro lado do mundo. Deus tocou na tua filha, Deus tocou no teu filho, Deus tocou no teu casamento, Deus tocou na tua vida. Quando Deus tocou na vida daquele leproso, a vida dele mudou. Deus tocou na tua vida nessa noite. Se você crê, toma posse dessa bênção. Toma posse dessa bênção. Eu sei que muitas pessoas foram curadas agora. Você que estava sentindo dor, procura essas dores aí agora. Faz o que você não podia fazer. Você não podia levantar, levanta. Não podia andar, anda. Faz aquilo que você podia fazer. Porque, meu Deus, foi na tua vida. Muitas pessoas curadas agora. Muitas pessoas constatando um milagre agora. E você que não pode constatar agora, você vai constatar mais tarde, amanhã, durante a semana. Mas uma coisa eu sei.
Uma coisa eu tenho absoluta certeza, aleluia. Meu Deus tocou aqui, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não deixa de contar o seu testemunho. Não deixa de contar o seu testemunho. Se você foi curado agora, já escreve aí no chat. Você que estava com dores, você que estava com caroço, que estava com enfermidade, bispo, agora depois da oração desapareceu, não sentiu mais nada. Já escreve aí no chat, para me saber agora. Você que está pelo YouTube, a mesma coisa. A mesma coisa. Já escreve aí. E depois você vai gravar o áudio. Depois você vai mandar o seu testemunho. E depois você vai contar a bênção. Vai contar o seu milagre. Mas agora, já escreve aqui. Estava com dores. Estava enferma, bispo. Estou bem agora. Estou bem agora. A Maraísa que teve aqui uma noite. Você é muito doente. Muita dor no corpo, febre alta, falta de ar. Eu entrei na oração da manhã, bicho. Coloquei água, tomei e fui curada. Pela honra e glória de Deus. Agradeço por todas as orações. Amém, Maraísa. Deus te abençoe em nome de Jesus. E você grava um áudio contando o seu testemunho. Entra lá no WhatsApp, grava um áudio, fala o seu nome. De onde você está orando, livro, e conta a tua bênção, conta o teu milagre no nome de Jesus. Conta a tua bênção, conta o teu milagre. Testemunho, gente, ele glorifica quem? A Deus. Você não pode ter vergonha, você não deve ter vergonha de contar o seu testemunho. Você não teve vergonha de pedir? Teve? Hã? Você não teve vergonha de orar, você não teve vergonha de pedir. Por que quando você recebe, você vai ficar com vergonha? Jesus disse assim, ó, Dona Irene, Jesus disse assim, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Então você não tem que ter vergonha. Você recebeu a tua bênção, recebeu o teu milagre, conta o testemunho. Quando você conta o testemunho, acontece duas coisas. Primeira coisa, você está glorificando a quem? A Deus. Segunda coisa, o seu testemunho ajuda outras pessoas. O seu testemunho de cura ajuda aquela pessoa que está doente, enferma, para que ela seja curada também. O testemunho de restauração de casamento ajuda aquele que está precisando de restauração de casamento. Então, o teu testemunho glorifica a Deus duas vezes. Glorifica a Deus em agradecimento e ajuda outras pessoas. Então, não deixe de contar o seu testemunho. Não deixe de contar o seu testemunho. Amém? Agora, quando você for gravar o áudio, gente, grava num local silencioso. Amém? Porque, às vezes, a pessoa grava lá o testemunho, ela grava com a televisão alta, ela grava com o rádio alto, ela grava com a minha oração alta. Tá bom, eu sei que você está orando, mas não precisa botar a minha oração, não, porque senão as pessoas não entendem o testemunho. Amém? Tem aquele pessoal que grava quando está passando o carro do gás. Misericórdia. Está passando o carro do gás, aí ela grava o testemunho. Não, procura um lugar silencioso. Aquele momento do silêncio. Tem hora de silêncio aí na tua casa? Então, nessa hora, vai lá e grava o áudio. Ó, meu nome é Irene. Irene Paiva, hein? Aí, dona Irene. Eu moro em tal lugar e falo, não precisa dar o endereço, não. Só fala a cidade de onde você está orando e conta a tua bênção, conta o teu milagre. Não precisa ser extenso, não. Não precisa ser extenso, ser longo, não. 1 minuto e meio, 2 minutos, no máximo 3 minutos. Pronto. Você vai glorificar a Deus, você vai ajudar outras pessoas. E Deus vai te abençoar muito mais. Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, sexta-feira vai ser aquele propósito da lâmpada. Amém? Já estão preparando a lâmpada para sexta-feira? Mas não pode ser lâmpada queimada não, hein, gente? Preparam a lâmpada, uma lâmpada só, para sexta-feira. Porque eu vou consagrar essa lâmpada, eu vou ungir essa lâmpada, e vai ser bênção de libertação para dentro da tua casa. Sexta-feira.
8 horas da noite. Daqui a pouco eu falo mais da lâmpada. Eu quero fazer a oração agora. Eu quero fazer a oração pelos dizimistas e pelos ofertantes desse ministério. Eu quero orar por você que está aqui, e diz assim: bispo, eu tenho sido fiel a Deus no meu dízimo, na minha oferta. Eu tenho honrado a Deus nesse ministério. Eu quero orar por você. E quero orar também por você que a partir de hoje você quer fazer um voto, um pacto, não comigo, mas com quem, gente? Com Deus. Que você vai começar a devolver o dízimo. A pessoa que quer a mão de Deus na vida financeira dela, a pessoa que quer a bênção para o trabalho dela, ela precisa honrar a Deus com o dízimo. E não sou eu que digo isso, não. É a palavra. A palavra vai dizer assim: honra ao Senhor. Honrar ao Senhor significa o quê? Reconhecer que tudo vem da mão de quem? De Deus. Quando você devolve o dízimo, quando você dá a sua oferta de coração, você está reconhecendo que tudo vem da mão de quem? De Deus. A Bíblia vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E a promessa diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, a promessa de Deus é, na tua fidelidade, abençoar de tal maneira que venha transbordar. Transbordar significa tá sobrando, encheu e ainda sobrou. Essa é a promessa de Deus. Amém? Não deixa Satanás roubar a tua bênção. Você sabe que uma das coisas que mais o inimigo detesta é dízimo e oferta. Sabe por quê? Porque ele sabe que dízimo e oferta faz com que a palavra chegue para mais pessoas. O seu dízimo, a sua oferta, dá condição com que mais pessoas sejam ganhas para Cristo. Ah, bispo, mas é que o fulano, o Beltrano fez mau uso do dízimo. É problema dele com Deus. Não é porque ele falhou ou está falhando com Deus que você vai cortar a tua comunhão com Deus. É isso que o inimigo quer. Então eu quero orar por você que já é dizimista desse ministério. Quero orar por você que quer começar a dizimar a partir de hoje. E quero orar por você que Deus está tocando. Bicho, eu já sou dizimista. E Deus está tocando no meu coração e eu quero ajudar esse ministério. Eu quero dizimar nesse ministério. Quanto que é o dízimo? 10%. De tudo aquilo que Deus te der, seu, seja muito ou pouco, a primeira coisa, você vai separar o dízimo. A primeira coisa. E a oferta, bispo? A oferta é a sua fé. A oferta é o que Deus tocar no teu coração. Amém? No próximo domingo, nós vamos consagrar os dizimistas. Domingo vai ser o primeiro domingo do mês 7, que é a perfeição de Deus. No domingo, eu vou derramar do óleo, do azeite sobre a tua cabeça. Não é unção, não. Eu vou derramar do óleo na tua cabeça. A Bíblia diz que o óleo derramado na cabeça é Deus dando ordem para a bênção chegar na tua vida, para a bênção chegar no teu trabalho, para a bênção chegar no teu dinheiro, para a bênção chegar na tua vida financeira. Você crê? Sim ou não? Então, aí na tua casa, apresenta as mãos assim. Se tiver perto de você a tua carteira de trabalho, carteira de dinheiro, o que representa a tua vida financeira, segura aí na tua mão. Eu vou orar em nome de Jesus. Eu vou orar em nome de Jesus. E você vai pedir a Deus para abençoar o teu trabalho, para abençoar. E meu Rei, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu oro, meu Deus, eu oro nesse momento pela vida financeira de todas as pessoas. Por aquelas que creem na palavra, por aquelas que não creem. Elas não creem, mas precisam. Eu peço ao Senhor, estenda
Estende, meu Pai, a tua mão forte, a tua mão poderosa, meu Deus. Assim como o Senhor tocou na saúde, na família, meu Deus, toca na vida financeira dessa pessoa. Toca no trabalho dela, Pai. Toca nos caminhos dela, meu Deus. Repreende, meu Pai, todo espírito devorador, cortador, migrador, destruidor. Repreende todo o mal, meu Pai, das mãos, dos pés, do trabalho, do dinheiro, da vida financeira desta pessoa. Repreende, meu Deus, todo o mal. A tua palavra diz que o Senhor abre as portas para aquele que ama a fidelidade, para aquele que guarda a fidelidade, para aquele que é fiel ao Senhor. Meu Deus, abre portas de trabalho, abre portas de prosperidade, abre portas de crescimento financeiro. Derrama, meu Pai, bênção sem medida sobre a vida, meu Pai, do teu povo. Abençoa, meu Pai, os dizimistas, os ofertantes desse ministério, aqueles que têm nos ajudado, meu Pai, nessa jornada de levar a tua palavra. Meu Deus, abençoa esse que está fazendo um voto, um pacto com o Senhor, que a partir de hoje ele vai começar a dizimar, ele vai começar a ofertar nessa obra, nesse ministério. Pai, não deixa faltar para eles. Não deixa faltar para eles. Pelo contrário, mostra o teu poder, para que eles vejam, meu Pai, que vale a pena ser fiel. Eu abençoo, meu Deus. Eu abençoo a vida financeira de cada dizimista, de cada ofertante, dos novos dizimistas, dos novos ofertantes. Eu abençoo, meu Pai, aqueles que vão estar devolvendo o dízimo nessa noite, aqueles que vão estar ofertando nessa noite, aqueles que vão estar, meu Pai, devolvendo o dízimo, fazendo as suas ofertas durante essa semana, neste mês de julho. Meu Pai, eu abençoo a vida financeira de todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Olha para mim, gente, se nessa noite você tem a sua oferta, bispo, eu quero fazer a minha oferta nessa noite. Bispo, eu tenho o meu dízimo, eu quero devolver o meu dízimo nessa noite. Eu gostaria nessa noite de pedir a sua ajuda para a gente poder comprar uma câmera nova para a igreja aqui online. Amém? No domingo, muitas pessoas não perceberam que estava orando, mas a gente teve um problema com a câmera aqui, porque é bem velha, mas bem velhinha mesmo. E a gente está precisando comprar uma câmera. Eu vou até mostrar para você aqui na tela. Não é a mais cara, mas vai ter uma boa qualidade para a gente poder estar fazendo o culto. Essa câmera custa R$ 529 para a gente poder estar usando aqui na igreja online, para a gente poder estar usando no culto. Se nessa noite Deus toca o teu coração para você nos ajudar a comprar essa câmera, nós temos aqui 100 pessoas no culto, aqui no YouTube. Se nós tivermos pelo menos 10 pessoas para ajudar com uma oferta de R$ 50, amanhã a gente já consegue comprar essa câmera para a gente poder estar usando aqui no culto, para a gente poder estar usando aqui na igreja online. Amém? Se Deus toca o teu coração, de repente tem uma pessoa que diz assim, bispo, eu quero dar essa oferta de 529, eu quero comprar essa câmera. Se Deus toca o teu coração, você pode fazer isso, você vai fazer no nome de Jesus. E eu tenho certeza que não vai te faltar, porque não é para outro objetivo que não a igreja online, levar a palavra de Deus. Então, se você pode ajudar, bispo, eu posso ajudar com 100, com 50, bispo, eu não posso ajudar dando a câmera, mas eu posso ajudar com 30 reais, com 20 reais, com 10 reais, de repente tudo que você tem aí é R$1, são centavos, não importa. Se faltar R$1, eles não vão vender para a gente. Então, a sua oferta vai nos abençoar, vai ajudar nesse propósito. Se Deus toca o teu coração, se esse trabalho da igreja online está te abençoando, bispo, esse trabalho está sendo bênção na minha vida. E se você tem, se você pode, então você vai estar nos ajudando
Eu gostaria, gente, de Deus nos dar a condição para que amanhã já pudesse já encomendar essa câmera. Que amanhã a gente já pudesse encomendar essa câmera. Então, se Deus toca o teu coração, bispo, eu estou com o meu dízimo aqui, eu quero devolver o meu dízimo, eu estou pedindo a oferta para a gente poder comprar uma câmera, porque no culto de domingo a câmera simplesmente aqui apagou. Quando eu voltei para aqui, a câmera estava apagada e a gente conseguiu reiniciar a câmera. Então, se você pode nos ajudar com a sua oferta de qualquer valor que Deus toca no teu coração, a oferta desse culto de hoje vai ser para isso, para a gente poder comprar a câmera aqui para a igreja online no nome de Jesus. Vou colocar aqui para você o Pix da igreja. Nessa chave Pix que vai aparecer aí para você, você vai enviar o teu dízimo. Quem tem o dízimo? Bispo, eu tenho o dízimo para enviar hoje. Você vai enviar hoje o teu dízimo. Bispo, eu quero dar uma oferta para ajudar a comprar a câmera para a igreja. A sua oferta de fé, a sua oferta de qualquer valor. Eu digo para você, Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar, porque Ele está vendo que o teu coração está aberto para ajudar a obra, para ajudar a ganhar almas, a levar a palavra de Deus. Nessa chave Pix aí, 11 972 25 3106, você vai estar fazendo a tua oferta. Você vai estar devolvendo o teu dízimo. Bispo Marcos, eu não tenho Pix, eu não gosto de Pix, eu quero fazer o depósito. Você vai depositar nessa conta do Bradesco. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai entrar nesse WhatsApp e você vai enviar o comprovante. Nós vamos pegar o comprovante, nós vamos colar aqui no livro do dizimista e do ofertante. E todos os dias nós vamos dobrar os joelhos e orar pelo teu trabalho, orar pela tua vida financeira. Deus não vai deixar faltar. Amém? Agora, deixa eu falar uma coisa para você, gente. Faça a oferta, faça o dízimo, porque Deus está tocando o teu coração e porque você crê. Você não tem que pagar nada, você não é obrigado a nada. Ah, eu vou dar isso daqui, porque se eu der essa oferta, o bispo vai orar por mim. Negativo, já começa errado. É melhor que você não faça nada. Você não entendeu. Dando você a oferta, não dando você nada, eu vou estar orando por você do mesmo jeito. Eu peço a oferta, porque a sua oferta abençoa a obra e abençoa a tua vida financeira. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração pela família e terminamos o culto. Quem tem foto da família aí, pega aí na tua mão. Cadê a foto, Dona Irene? Eita, Dona Irene está com álbum ali. Tá todo mundo aí, Dona Irene? Pega aí a foto no nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Vamos apresentar para Deus, abençoar a família no nome de Jesus. Você que tem aí foto da família, você que tem aí peça de roupa da família. Bispo, eu estou aqui com a garrafa com água. Quem tem garrafa com água, segura aí também, eu vou abençoar, orando pela família. Termina o culto, você vai descansar no nome de Jesus. Amanhã, quinta-feira, 6 horas da manhã, vem orar junto comigo. Vem orar junto comigo, 6 da manhã. Um pouco antes das 6, eu já coloco o link lá no grupo de oração. Bispo, eu não posso orar 6 da manhã. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar comigo todo dia no YouTube. E quando terminar de orar, compartilhe a oração. Você vai me ajudar a ajudar mais pessoas a ganhar mais almas para o reino de Deus no nome de Jesus. Amém? Se você deseja atendimento, orientação espiritual, toda terça-feira e toda quinta-feira eu atendo, das 7h30 da noite às 9h30 da noite. O link está aí fixado no comentário. Você pega o link, entra lá, vê se tem um horário disponível. Naquele horário que está disponível, preenche direitinho. Não deixa de colocar o teu e-mail certinho e não deixa de comparecer para o atendimento. Caso você não possa, lá no teu e-mail você cancela, para que eu não fique aqui esperando e você não apareça no nome de Jesus. Amém? Outra coisa, gente, participa do relógio de oração. Seja uma intercessora, seja um intercessor. É bênção para a tua vida no nome de Jesus. Amém? Segura aí na tua mão o que representa a tua família, o que representa a tua casa. Vamos orar, vamos apresentar a tua família na oração. A gente termina o culto e você vai descansar no nome de Jesus. Deus, Jesus Cristo,
Eu apresento agora na oração, meu Pai, a família do teu povo. Aqueles que são representados, meu Pai, na fotografia, na peça de roupa. Meu Deus, meu Pai, aonde eles estiverem, meu Deus, visita eles com teu poder, meu Deus. Visita eles com teu Espírito, meu Senhor. Toca, meu Deus, no corpo deles. Toca na alma. Toca na vida deles, Senhor. Repreende, Pai, todo mal. Se tem algum familiar que está doente, que está enfermo, meu Deus, toca nele agora e cura ele, meu Deus. Se tem algum familiar, meu Pai, que está precisando de libertação, que está sendo atacado pelos espíritos malignos, que está sendo usado pelos espíritos malignos, meu Deus, repreende agora todo o mal da vida dele, da vida dela, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa a família do teu povo. Mas muito mais importante, Pai, toca no coração deles, Senhor, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles busquem ao Senhor, para que eles se apeguem com o Senhor. É isso que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa essa foto. Consagra essa peça de roupa. Quando essa roupa for usada, que dessa roupa saia poder, saia virtudes do Senhor. Pai, consagra essa garrafa com água. Quando esta pessoa, Pai, beber desta água, quando esta água for usada, meu Deus, que aconteça milagres, que aconteça maravilhas, meu Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por esse culto de quarta-feira. Obrigado pelas pessoas que foram curadas, que foram libertas, abençoadas. Obrigado pelos testemunhos, Pai. Obrigado por tudo, por todas as bênçãos derramadas. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada serva, de cada servo do Senhor aqui nessa noite. Assim como o Senhor trouxe eles para o culto, meu Deus, eles vão sair agora do culto. Guarda a vida deles, guarda a casa deles. Eu te peço, meu Deus, acampa os anjos, anjos com espada desembainhada de fogo ao redor da vida dele, ao redor da casa dele. Dá para todos eles, meu Deus, uma noite de sono abençoada, tranquila, um restante de semana, meu Pai, de portas abertas. E prepara, meu Deus, a nossa fé. E prepara o nosso coração, meu Deus, esse culto de libertação nessa sexta-feira às 8 da noite. É o que eu te peço, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, na tua casa, hoje, amanhã, para todo sempre. Se você crer, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos vocês. Uma noite de paz, de bênçãos, um sono tranquilo. Uma semana
Deus na tua frente abrindo todas as portas. Amém? Sexta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, nós estamos de volta. E sexta-feira, libertação. Tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz. Boa noite para vocês.